podem glorificar o Senhor, amém. Curve sua cabeça como você está, fecha seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, mais uma vez. Quero pedir tua graça, Senhor, a tua misericórdia sobre todos nós. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Nós vamos ouvir a mesma e vamos glorificar o teu nome. Fica conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Diante do texto que foi lido, dando prosseguimento a tantas expressões que já foram ditas entre ou estando com os irmãos, aos demais irmãos que já pregaram a palavra. Em Mateus capítulo de número 14, que lemos no princípio do culto, nós temos uma passagem bíblica que fala sobre o acontecimento de um milagre, da calmaria das ondas, do acalmar dos ventos, em Mateus capítulo 14. Não apenas em Mateus capítulo 14, também temos em Mateus capítulo 8, o primeiro incidente de uma tempestade. Em Mateus capítulo 8, nós temos um incidente de uma tempestade, Jesus no barco. O texto afirma que Jesus, estando no barco e dormiu, de repente uma tão grande tempestade se levantou. Os discípulos, perplexos, com medo, foram ao encontro do mestre, acordaram ele, e ele acalmou as ondas, acalmou o vento, acalmou a tempestade, e houve bonança. Nesse segundo incidente de Mateus capítulo 14, nós temos um incidente diferente. Primeiro que em Mateus capítulo 14, nós temos dois acontecimentos. O primeiro, Mateus relata o acontecimento da multiplicação dos pães. Houve uma multiplicação dos pães, onde Jesus saciou a fome de quase 5.000, ou mais, assim melhor dizendo, mais de 5.000 pessoas. E houve grande glorificação ao Senhor naquele dia. João, o apóstolo, por exemplo, anuncia lá em João, capítulo de número 6, só para complementar aquilo, ou esse pensamento que estamos passando para os irmãos. João capítulo 14, João capítulo 6, versículo de número 15, está escrito assim: entendendo, pois, Jesus que eles viram, ou que eles viriam para levá-los afora e proclamarem rei, retiraram-se para a montanha, mas ele estava só. Quando nós chegamos a esse pensamento de João, para chegarmos em Mateus 14 e versículo 22, nós vamos perceber que Jesus, ao terminar a conclusão do milagre da multiplicação dos pães, Jesus vai fazer exatamente algo que ele estaria evitando de algo pior acontecer. Nessa noite, para tomar como esse texto como base, eu quero falar para os irmãos sobre o seguinte termo, ou tema: evitando a crise do relacionamento. Evitando a crise do relacionamento. Nós precisamos evitar a crise do relacionamento. Para que isto aconteça, eu tenho que ter uma percepção, eu tenho que ter uma visão correta daquilo que eu acredito. Seguir a Jesus, como disse o presbítero, nunca foi fácil. Seguir a Jesus, ser cristão genuíno, biblicamente, com uma doutrina sadia na tua alma, no teu coração, nunca foi fácil, mas é possível. Diante desse texto, nós vamos perceber que o mestre, ao multiplicar os pães, ao saciar a fome de mais de 5.000 pessoas, Jesus percebeu que aquela multidão olhou para Jesus com uma visão diferente. Olhou para Jesus e imaginou, no contexto cultural, que esse Jesus poderia ser o resgate de Israel, poderia ser o grande rei de Israel, poderia ser um político que poderia mudar a estrutura política de Judá,
Poderia ele mudar a estrutura política de Roma. Não era isso que Jesus queria. Quando Jesus percebe que a intenção, como li em João capítulo 6, versículo de número 15, a intenção do povo era essa, Jesus chama seus discípulos, e no versículo de número 22, de Mateus capítulo 14, está escrito assim: e em seguida, Jesus obrigou aos seus discípulos a entrarem no barco e passar adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Jesus olhando isto, Jesus olhando esta situação, o texto é bem simples, você observar que Jesus obrigou. Jesus chama seus discípulos e diz: vão para o outro lado, parte para a outra banda do mar, saiam daqui, porque eu vou despedir a multidão. Jesus já sabia o que tinha no coração dos discípulos, ou melhor dizendo, do povo, daquela multidão, daquele povo da Galileia, de outros e outros que ali estavam. Jesus sabia o que eles estavam pensando. As intenções deles era de transformar Jesus em um político da época, que pudesse transformar a estrutura política de Roma. Jesus chama os discípulos, força os discípulos, obriga os discípulos a saírem. Logo após, Jesus agora vai despedir a multidão. Imagina, Jesus conhece a multidão, Jesus conhece o pensamento deles, Jesus com muita educação, Jesus com muito carinho despede os discípulos, e depois de despedir os discípulos, Jesus vai partir para a oração. Olha como é bonito. Jesus despede a multidão, manda os discípulos irem para o outro lado, e Jesus agora vai orar. Jesus agora vai dobrar os joelhos no local seguro, distante, sozinho. Ora, no versículo de número 23, o texto diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Ora, meus irmãos, porque Jesus vai orar, Jesus despede os discípulos para eles irem para o outro lado. A primeira coisa que nós podemos aprender: se Jesus te obrigar a fazer alguma coisa, ele se responsabilizará por aquele decreto que ele deu para você. Ora, se nós obedecemos aos decretos dos homens, por que não obedecer o decreto divino? Se nós obedecemos a lei humana, por que não obedecer à voz de Deus? Essa noite eu estou trazendo uma palavra que vai alcançar o teu coração e alcançar o coração daquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Nós podemos estar vivendo agora, nesse exato momento, uma crise de relacionamento, uma crise de identificação do verdadeiro relacionamento, de quem você acredita, de quem você vivencia. O Cristo que nós estamos vivendo, o Cristo que nós estamos relacionando, é este mesmo Jesus desse texto, o Cristo ressuscitado entre os mortos. Quantos podem glorificar o Senhor? O texto afirma que Jesus deu uma ordem, Jesus obrigou os discípulos a irem para o outro lado. Enquanto Jesus despede os discípulos e obriga eles para ir para o outro lado, Jesus já sabia que os discípulos iriam passar por aquela tempestade. Por que, pastor, você está dizendo isto? Porque Jesus é onisciente, Jesus conhece tudo antes que aconteça. Você acha, meus irmãos, que Jesus já não sabia desta pandemia? Você acha que Jesus não sabia dessa crise que nós estaríamos passando? Ele já sabia, porque ele é onisciente. Mas o que Jesus quer ver mesmo é se você crê verdadeiramente que ele pode te livrar desta situação caótica. Aleluia, aleluia. Despedindo então Jesus, a multidão foi então orar.
o texto continua dizendo, versículo de número 23, o texto continua dizendo, e ao anoitecer estava ele ali só. Versículo de número 24, o versículo diz assim, e o barco já estava à distância de vários estádios, a meio ou no meio do mar. O texto também afirma, e era açoitado pelo vento, pois o vento era contrário. Primeira coisa que a gente aprende é o que lemos no versículo 22 e 23. Jesus ordenou aos discípulos, Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus está orando pelos discípulos e logo após agora vamos ter, enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam no meio do mar. Enquanto os discípulos estão no meio do mar, o texto diz que o vento nunca foi favorável, o texto diz que o vento era contrário. Ora, se você fosse um marinheiro, você iria entender que eu estou lhe dizendo. Todo marinheiro entende que quando o vento é contrário, ele dá um jeito para ir exatamente e pegar aquilo que é contrário, fazer ser favorável ao seu favor. Ele entende que embora que o vento seja contrário, eles pegam o vento e diz, se ele nos leva ao contrário, vamos fazer que ele seja favorável também. Nós temos que aprender uma coisa, temos que aprender na crise. Estamos vivendo uma crise desta pandemia, vamos aprender alguma coisa com isto, vamos aprender alguma lição. Por exemplo, hoje nós queremos abraçar nossos irmãos, mas nós não podemos. Hoje nós queremos apertar a mão do irmão, hoje você já não tem tal liberdade. Hoje você quer visitar a casa do irmão, você já não tem tanta liberdade. Lembra quando você tinha? Lembra quando você podia abraçar? Lembra quando você podia pegar na mão? Pega esse vento contrário, pega e traga uma lição para você. Entenda quanto é valoroso estar na igreja. Quantos queriam estar no culto já não podem. Quantos queriam estar adorando ao Senhor e já não podem, porque estão em casa, porque é do grupo de risco, porque está em casa com medo e a mente já está sendo atrofiada, a fé está sendo debilitada. Vamos pegar este vento contrário, vamos entender uma coisa, então vou valorizar a igreja, então vou valorizar meu irmão, então vou valorizar a igreja. Vamos pegar o vento contrário e vamos tomar uma lição positiva diante disso. Os discípulos, versículo de número 24, o barco já estava à distância de vários estádios, e no meio do mar, e era açoitado. O interessante é afirmar aqui que o barco estava sendo açoitado. Entenda, quem mandou os discípulos foi Jesus. O que os discípulos estavam enfrentando? Açoite das ondas. O que os discípulos estavam enfrentando? Açoite das ondas. O que os discípulos estavam enfrentando? Ventos contrários. Era exatamente tudo contrário os que os discípulos viveram em Mateus capítulo 8. Enquanto que em Mateus capítulo 8 os discípulos sofreram o poder do vento, os discípulos sofreram o poder das águas, mas Jesus estava agora no seu barco. Mas em Mateus capítulo 14, Jesus está ausente do barco. Olha as lições que a gente está aprendendo. Uma coisa é que eu posso padecer, sofrer algumas tribulações e angústias, Jesus no meu barco. Outra coisa é aparentemente Jesus não está no meu barco e o vento ser desfavorável, as ondas sacudirem o meu barco, mas eu tenho que entender, é apenas um momento, porque é o Jesus que mandou eu ir, logo ele vai chegar ao meu encontro. Se Jesus comigo vai, se Jesus comigo vai, eu irei. É assim que a gente canta o hino da harpa. Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo pela internet, eu quero te dizer uma coisa: se Cristo Jesus te mandou, Ele é soberano, Ele vai vir ao teu encontro, Ele não vai deixar o vento partir o teu barco no meio, porque Ele já sabe, todas as coisas estão patentes aos seus olhos, porque meu Jesus é Deus.
Oh, aleluia. 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 O vento era contrário. O vento não era favorável. A sonda está sacudindo o barco. Mas quem foi que mandou, pastor? Foi Jesus. O negócio está difícil. Quem foi que mandou, pastor? Foi Jesus. Isso é crise de relacionamento. Os discípulos precisam entender que quem mandou foi Jesus. Quem mandou foi Jesus. Pastor, nós temos que continuar sendo crente, sim. Quem foi que mandou? Foi Jesus. Lembra o que disse Jesus para Tomé? Tomé, eu quero que você seja crente, Tomé. Jesus está dizendo para você hoje, crente, seja crente, seja crente, seja crente. Oh, seja crente. A crise no relacionamento do entender quem Ele é, podemos correr esse risco de não compreendermos mais quem nos mandou, de compreender mais aquele que nos mandou fazer alguma coisa. Sabe por que a igreja ainda está aberta? Porque acreditamos que aquele que nos deu a voz para caminhar foi Jesus de Nazaré. Sabe por que você não desistiu? Porque a voz daquele que suou, que disse que é para você continuar, você deve continuar, porque foi Jesus que mandou. Continua sendo crente, continua servindo a Jesus, porque não importa o que você vai passar, Ele mandou, e você precisa acreditar nesta verdade. Versículo de número 26. Olha o que diz o texto. Versículo de número 25, perdão. Mas a quarta vigília, ou seja, entre as 3 às 6 da manhã, Jesus, às 6 da manhã, Jesus, entre as 3 e as 6 da noite, Jesus dirigiu-se até eles andando sobre o mar. Escutem bem, o versículo de número 26 diz o seguinte: e os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, o texto diz, turbaram. Olha o que o texto afirma, versículo de número 26, e os discípulos, vendo, e os discípulos fazendo o que, meus irmãos? Vendo, e os discípulos, vendo. O texto afirma bem claro para nós, os discípulos viram, os discípulos viram. Ora, entenda você, os discípulos não estavam vendo qualquer coisa, mas aqui está a identificação da crise da visão. Quem disse para os discípulos irem? Jesus. Os discípulos agora estão no meio do mar, sendo açoitado pelo vento e pelas ondas. Agora Jesus se levantou da oração, meus irmãos. Jesus se levantou de onde? Da oração. Jesus se levantou da onde, meus irmãos? Novamente, Jesus se levantou da onde? Da oração. Jesus se levanta da oração. Os discípulos estão exatamente vivendo no período da crise. Jesus se levanta. Jesus vai andar agora sobre o que, meus irmãos? Sobre as águas. Digam comigo, sobre as águas. Mais forte. Jesus vai andar sobre as. Então Jesus vai andando. Imagina, desenha comigo esse negócio. Jesus andando sobre as águas. Jesus vai descer do monte. Jesus estava na oração. Lá vem Jesus descendo do monte. Desce comigo esse negócio aqui agora na sua mente. Jesus se levanta dos joelhos, dobrado, e começa a pisar sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas, sobre as águas. O texto afirma que eles estão no meio do mar. De repente, o texto afirma, e vendo, aqui está uma crise. Os discípulos não reconheceram Jesus. Os discípulos não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram. Então leia comigo o texto que nós estamos lendo, versículo de número 26. Se toda a igreja puder ler comigo, uma só voz, desse lado, do outro lado, toda a igreja leia comigo, versículo de número 26. 3, 2, 1, vamos lá.
Todos nós, o que foi que eles disseram? Todos nós, o que foi que eles disseram? Isso é uma crise de visão. Isso é uma crise de visão. O que é que eles estão vendo? Um fantasma. Quem é que ele está enxergando? Um fantasma. Mas quem mandou os discípulos irem para o outro lado foi Jesus. Mas por que eles estão vendo um fantasma? Eles não estão entendendo, eles ainda não estavam acreditando. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é isso que Jesus quer para você. Não viva uma crise de visão. O teu Jesus não é um fantasma, o teu Jesus é o Cristo ressuscitado dentre os mortos. O teu Jesus não é um fantasma, o teu Jesus é aquele que venceu a morte, está vivo para a glória de Deus. Isso é crise, isso é uma crise de visão. Olha como é lindo esse texto, versículo de número 27. Mas Jesus imediatamente, olha o que é que diz o texto, além deles se perturbarem, além deles entrarem, no versículo 26 ainda, além deles se perturbarem, além deles ficarem com medo, além deles temerem, o texto diz que eles erraram a visão, pensaram que foram fantasma. Logo após, o texto ainda afirma, e clamando, e clamaram, cheio de medo. Deixa eu lhe dar uma informação nova. Todas as vezes que a gente erra o alvo, todas as vezes que você erra o alvo de quem é Jesus, o seu medo vai se agigantar dentro de você. Deixa eu dizer isso para você que está me ouvindo. Deixa eu dizer isso para você que está me ouvindo esta noite. Todas as vezes que eu erro o alvo da visão de Jesus, o medo vai se agigantar dentro de mim. Eles não reconheceram Jesus, então o medo se agigantou. Eles não reconheceram Jesus, então o medo se agigantou. Versículo de número 27. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo, olha como é lindo esse texto. Jesus não deixou para amanhã, Jesus não deixou para depois da manhã, Jesus apresentou-se, foi agora. Jesus fez o imediato, Jesus fez o urgente, Jesus fez o agora, Jesus age agora. O texto diz, imediatamente Jesus disse para os discípulos, imediatamente Jesus disse para os discípulos, que foi que Jesus disse? Tende bom ânimo. Vamos lá, toda a igreja, o que foi que Jesus disse? Tende. Mais forte, vamos lá. Mais uma vez. Sabe o que foi que Jesus fez aqui? Resgate da crise, da visão, da pessoa dele. O que é que os discípulos, o que é que Jesus queria para os discípulos? Imediatamente, tira a visão. Eu não sou fantasma, eu sou. Olha o que é que ele responde ainda no versículo 26. Ele vai dizer o seguinte, versículo de número 27. Mas imediatamente Jesus disse a ele, tende bom ânimo, vírgula. Jesus estava dizendo para ele, olha, tende coragem, porque eu não sou um fantasma, eu sou. Eu sou. Pega essa palavra que vai descendo aos nossos corações esta noite. Jesus não é um fantasma, Jesus é o eu sou. Diga comigo, Jesus é o eu sou. Quem é o eu sou? O eu sou é o Deus que se apresenta para Moisés quando Moisés é mandado para o Egito. Deus disse para Moisés, Moisés, vai para o Egito, tira o meu povo de lá. E Deus, o que eu vou dizer para o povo? O que eu vou dizer para Faraó? Diga para Faraó que eu sou, te enviou Moisés. E isto é o eu sou ali diante dos discípulos
não tem vento, não tem tempestade. Sabe por quê? Porque o eu sou chegou ali agora. Sabe quem está conosco agora? O eu sou. Pastor, quem é o eu sou? O eu sou maior do que a tempestade, eu sou maior do que a luta, eu sou maior do que o Covid, eu sou maior do que a enfermidade, eu sou maior do que a tempestade, eu sou maior do que a crise. Quem pode glorificar a Jesus? Porque o eu sou é maior, o eu sou é maior, o eu sou é maior. Levante a mão e glorifique ao Senhor nesta noite. Talvez você ainda não entendeu. O eu sou, ele está dizendo, eu sou a tua cura, eu sou tua esperança, eu sou o teu resgate, eu sou a tua solução, eu sou a tua saída, eu sou a tua fonte, eu sou a tua felicidade, eu sou o teu futuro, eu sou a tua cura, eu sou a tua calmaria, eu sou. Que coisa linda está acontecendo ali no meio do mar, meus irmãos. É o barquinho querendo partir, e é Jesus chegando perto do barco. É o barco querendo passar no meio, e Jesus pertinho do barco. Deixa eu lhe dar uma informação que desceu do céu agora, fresquinha para o teu coração. Teu barco não vai partir, teu barco não vai partir, porque Jesus está pertinho dele, porque Jesus está pertinho dele, porque Jesus está pertinho dele, pertinho dele, pertinho dele. Quem pode glorificar o Senhor nesta noite? Quem pode glorificar o Senhor nesta noite? Quem pode glorificar o Senhor? Oh, olha o versículo, olha como é lindo esse texto. Ele diz, Jesus imediatamente. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus diz imediatamente. Jesus não demora para falar essas coisas. Esta noite Deus vai falar com gente pela internet. Esta noite Deus está falando com alguém aqui. Imediatamente, é imediatamente, é imediatamente. É agora, é agora. O teu Cristo está pertinho de você. Teu barco não vai naufragar. Teu barco não vai naufragar. Receba esta palavra e adore a Jesus. Aleluia. Olha o versículo de número 28. Em seguida. Eu tenho que voltar esse texto. Eu tenho que voltar esse texto. Eu vou ler para os irmãos um texto de Marcos, de Mateus, capítulo 9, versículo de número 2. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 2. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 2, olha o que diz esse texto sagrado. E aconteceu que lhe trouxeram um paralítico, estando estendido sobre um leito. Então Jesus, ao ver a fé deles, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha o que disse Jesus ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Vamos lá, o que disse Jesus? Filho, tem. Novamente, filho, tem. Olha como disse Jesus. A toalha. Olha como disse Jesus ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Deixa eu ler mais um texto sagrado encontrado
em Mateus 17, versículo de número 17. Mateus, capítulo de número 17, versículo de número... Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 7. Então Jesus se aproximou, tocou-lhes, dizendo: levanta, ou levantai-vos, e não temais. Jesus olhou para os seus discípulos no monte da transfiguração. Quando houve a transfiguração de Jesus, revestindo-se de glória diante dos discípulos, os discípulos ficaram atemorizados. Jesus disse: levanta, não tenha medo. Olha como é lindo esse posicionamento de Jesus relacionado ao medo. Você quer vencer o medo? Ouça a palavra de Jesus. O que Jesus está dizendo para você: não tenha medo, levanta o ânimo, não tenha medo, isso vai passar a qualquer hora dessa. Um outro acontecimento acontece lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17. Deixa eu ler esse texto para os meus irmãos esta noite. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17. Olha o que é que diz o texto: quando o vi, olha o texto, caí como morto diante dos seus pés, e ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o único. Sabe quem é essa pessoa? Jesus ressuscitado. Diz para João: João, te levanta, João. Sabe por quê, João? Porque eu sou o primeiro, eu sou o último, João. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Discípulos, tem bom ânimo, não sou um fantasma, eu sou o que sou. Discípulo, não tenha medo, eu não sou um fantasma, eu sou o que sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Continuando, versículo de número 29. Tem um discípulo que vai fazer uma coisa maravilhosa. Eles entenderam sobre a capacidade de vencer a crise. Escutem bem. Todas as vezes que você vencer essa crise, você vai reconhecer quem é Jesus. Eu vou repetir isso aqui para você de novo. Todas as vezes que você reconhecer quem é Jesus, você vai vencer a crise. Versículo de número 29. Olha o que diz. Então, ele... Versículo 28, em seguida respondeu. Olha o versículo de número 28. Em seguida, logo após ele dizer: não temas, não tenha medo, eu sou. Olha o versículo de número 28. Em seguida respondeu Pedro. Que Pedro respondeu: Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro por cima das águas. Escuta. Todas as vezes que eu reconhecer quem é Jesus, eu vou superar a crise. Todas as vezes que eu reconhecer quem é Jesus, eu vou superar as crises. Todas as vezes que você reconhecer quem Ele é, você vai andar sobre as águas. Todas as vezes que você reconhecer quem é teu mestre, você vai superar essas dificuldades. Quem é teu Jesus? Quem é teu Cristo? Um fantasma ou aquele que ressuscitou dentre os mortos? Quem é teu Cristo? Um fantasma ou eu sou? Quem é teu Cristo? Um fantasma ou eu sou? Eu quero dizer e definir para a igreja: o nosso Cristo não é um fantasma. O nosso Cristo é ressuscitado dentre os mortos. O nosso Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. O nosso Cristo é o que venceu a morte.
O nosso Cristo é o que vence as tempestades. O nosso Cristo é o que tem poder sobre a tempestade. O nosso Cristo é o que manda nas águas e diz: acalma-te, mar. O nosso Cristo é aquele que tem um poder para dizer para o vento: acalma-te, aquieta. O meu Cristo não é um fantasma. O nosso Cristo é aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Está vivo para todo sempre. Bendito seja Deus para todo sempre. Pedro entendeu. Então Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro, no versículo 29, então ele respondeu: vem, Pedro. Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi a direção a Jesus. E foi em direção a Jesus. E foi em direção a Jesus. E foi em direção a Jesus. Pedro desceu do barco e foi em direção a quem? Pedro desceu do barco e foi em direção a quem? Aqui está o segredo. A crise que você deve vencer é a crise da visão. Olha o que os discípulos fizeram. Primeira crise, não é um fantasma. Segundo, se eu desço do barco, eu tenho que ir em direção a Jesus. A visão em Jesus está a minha vitória. A visão em Jesus está aquilo que nós precisamos. Quando Pedro desce do barco, ele caminha em direção a... Por quê? A Jesus. Porque só Jesus, Ele é o autor e consumador da minha fé. A minha vitória está nele, em Cristo, meu Senhor. Versículo de número 29. Então ele respondeu e disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi em direção a Jesus. E foi em direção a Jesus. Mas, versículo 30, mas sentindo a força do vento, teve medo, começou a afundar e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31, naquele momento Jesus estendeu a mão, segurando, disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Essa crise de visão faz o homem duvidar de quem ele é. Essa crise de visão duvida do poder que ele tem. Essa crise de visão duvida, faz com que você caia de descrédito de quem é essa pessoa. Meus irmãos, nosso Jesus não é qualquer um. O nosso Jesus é Deus. O nosso Jesus é Deus. O nosso Jesus é Deus para fazer todas as coisas. Olha o que está preparado para o encerramento. Olha o versículo de número 32. Tudo está acontecendo no meio do mar. Tudo está acontecendo entre o barco, Pedro e Jesus. Tudo está acontecendo ali. Pedro vai andando, de repente começa a afundar. Jesus pega na mão dele, levanta ele, olha para ele e diz: homem de pouca fé. Quando Jesus levanta ele, chama ele de pouca fé. Versículo de número 31. Naquele momento Jesus estende a mão, pega Pedro, sustenta, diz para ele: por que duvidaste, homem de pouca fé? Versículo de número 32. E quando eles subiram para o barco, escuta, Mateus capítulo 8, Jesus estava no barco, houve tempestade, mas Jesus estava no barco. Sabe quando foi que a tempestade acalmou? Quando Jesus acordou. Aqui a tempestade vai acalmar, sabe quando? Quando Jesus sobe no barco. Fica de pé, por gentileza. O milagre acontece. Oh, Jesus. O milagre acontece. Olha o versículo, olha como é lindo andar na Bíblia. Versículo 32. E quando eles, não diz ele, diz eles. E quando eles, vamos lá, quem era eles? Quem era eles? Vamos lá, quem era eles? Novamente, quem era eles? E subindo eles
Quem quer andar assim com Jesus? Vocês estão entendendo? Quem quer andar assim com Jesus? Vocês estão entendendo a palavra que está descendo? Quem quer andar assim com Jesus? Ó, e subindo ele. Que coisa nova está vindo aqui agora, meus irmãos. E subindo ele. E subindo eles, eu quero andar assim, juntinho dele, perto dele, com ele, andando com ele, juntinho dele, dormindo com ele, acordando com ele, viajando com ele, dormindo com ele, fazendo trabalho com ele, trabalhando com ele, andando com ele, fazendo tudo com ele, porque é melhor com ele. Se eu estiver na tempestade mais perto dele, a coisa vai ser boa para a glória de Deus. Eu posso estar passando pela prova, mas se eu estiver pertinho dele, o meu barco pode estar quase partindo, mas ainda não partiu, porque eu estou com ele, estou andando com ele, estou pertinho dele, ele está pertinho de mim, eu estou pertinho dele. A coisa vai melhorar, a coisa vai melhorar. E subindo eles para o barco. Jesus está dizendo para Pedro assim: Pedro, eu entendi, Pedro, a tua visão. Pedro, eu entendi o que você está fazendo. Você desceu do barco para vir ao meu encontro. Eu sei que tu pensava que eu era um fantasma, mas já te ensinei que eu não sou fantasma. Eu já te mostrei que eu não sou fantasma. Eu sou o que sou, Pedro. E tem mais, Pedro, eu já peguei pela tua mão. Tem mais, Pedro, eu já te levantei sobre as águas. Tem mais, Pedro, tu vai ver coisa maravilhosa. O que é, Jesus? Vem comigo pro teu barco, Pedro. Vem comigo pro teu barco. Quando Jesus sobe no barco com Pedro, a Bíblia diz assim: e quando subiram eles para o barco, vírgula, o texto diz assim: e o vento cessou. Quem quer Jesus no seu barco? Quem quer Jesus no seu barco? Quem quer Jesus no seu barco? Quem quer Jesus no teu barco? Então pede para ele aí em oração: Jesus, sobe no meu barco. 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 Sobe, Jesus, pro meu barquinho. É pequeno, mas cabe o Senhor. Meu barquinho é pequenininho, sou fraquinho, Jesus, mas o Senhor cabe no meu barco. Eu sou pequeno, sou fraco, mas o Senhor cabe no meu barco. Eu sou pequenininho, ninguém me vê, mas Jesus cabe no meu barco. Eu sou quase ninguém invisível, mas o Senhor cabe no meu barco. Sobe no meu barco, porque quando Jesus colocar os pés no teu barco, quando Jesus subir o teu barco, quando Jesus subir no teu barco, o texto diz: e o vento se acalmou. Oh, quinta-feira nós estávamos orando. Quando nós dobramos o joelho para orar com a igreja, o Senhor me mostrou duas pessoas, os irmãos que quinta-feira estavam aqui, viu? Deus me mostrou duas pessoas com enfermidade nos pés. E na hora que Ele me mostrou, quando estávamos orando, o Senhor disse: são espírito de enfermidade. Uma era minha mãe. Chamamos ela na hora e começamos a orar e repreender o mal. O pé dela nunca mais inchou. A outra pessoa foi o irmão Júlio. Irmão Júlio, o senhor ainda está sentindo um problema no pé? Venha cá. Eu creio no Deus que me mostra as coisas. Eu não duvido do Cristo que eu estou pregando. Fique sentado bem aqui, tira o sapato, eu tenho que pegar no seu pé. Eu não duvido do meu Cristo que cura. Eu não duvido do meu Cristo que faz. Jesus já fez muita coisa aqui, meus irmãos. Jesus já fez muita coisa nessa igreja. Na igreja passada, no ponto que nós estávamos, Jesus operou muito milagre. O meu Cristo está dizendo assim: não tenha medo, rapaz. Não tenha medo. Jesus subiu para o nosso barco, irmão Júlio. Jesus já subiu para o nosso barco, rapaz. Quem quer que Jesus cura, meus irmãos, nesta noite? Levante a mão e dá glória. Vem cá.
Estenda as mãos para cá. Não tem como o senhor tirar a meia. Eu tenho que pegar no pé. Minha mãe estava numa crise. Ela tomou uma injeção e ela começou a sofrer. O pé inchava de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Quando nós dobramos o joelho aqui no trabalho de oração, o Senhor me mostrou as duas coisas. Por mais que o médico chegue a dizer que é simples, não é simples. O mundo espiritual é real. O Senhor sabe, o Senhor está entendendo. O Senhor vai trabalhar. Primeiro porque esse espírito dessa enfermidade vai ser queimado agora. Levante as mãos para cá, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos usando a autoridade que há sobre todo nome, que é o nome de Jesus, para dizer essa enfermidade agora seja queimada, seja eliminada agora em nome de Jesus, seja eliminada agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja cura, haja cura, haja cura para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você acredita e pode glorificar ao Senhor, glorifica, 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 exalte Ele. Ele é Deus. Se você pode glorificar a Ele, glorifica. Se você pode glorificar a Ele, glorifica. Nós temos que estar eliminando esse problema da crise da visão. Quem é o meu Cristo? Quem é o Cristo da igreja? Diga comigo, o meu Cristo. Mais forte, vamos lá. O meu Cristo. Novamente, o meu ressuscitou dentre os. O meu Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus. Antes que eu oro por toda a igreja, antes que eu oro por tua vida, eu quero te convidar para você adorar o Senhor por alguns minutos. Eu quero que você feche seus olhos e comece a adorar a Ele agora. Glória. Essa crise de visão vai acabar agora. O teu Cristo é maior, ressuscitou dentre os mortos. Uramando, camando, camando, chorabacanto, rabando, candaraia. Toremine comanda, rassuri, cantora, mandagasse, andaraia. Ele vai subir no teu barco esta noite, aonde você estiver me assistindo agora. Jesus entra no teu barco agora, Jesus entra na tua casa agora, Jesus entra na tua casa agora. E quando Ele sobe no teu barco, o vento acalma por conta própria. O vento vai se acalmar, porque o que entrou na tua casa é maior do que o vento. O que entrou na tua casa é maior do que o mar. O que entrou na tua casa diz para o vento aquieta. O que entrou na tua casa diz para o mar se acalma. O que entra na tua casa diz para a enfermidade vai embora. O que entra na tua casa agora é aquele que diz para os demônios: eu tenho todo o poder. A Ele honra, a Ele glória. Se você entende esta palavra, glorifique a Ele agora. Nesse momento eu queria convidar os nossos amigos, porque vieram esta noite, porque o Espírito do Senhor trouxe ao Vitor, a Josi, o Ricardo, o Rafael, o Felipe. Vocês só vieram esta noite aqui porque foi o Senhor quem trouxe vocês. Vocês estão ouvindo uma palavra que desceu do céu para os nossos corações. Hoje vocês vão sair daqui com a fé sendo tocada. Hoje vocês vão sair daqui sabendo o que Deus fala com as pessoas por sua palavra. Quem é o Felipe? Levante a mão. Quem é o Felipe? Essa criança. Quem é a Josi? Lá atrás. Quem é o Ricardo? Você. Quem é o Rafael? Você. E o Felipe? Ali atrás. E Rafael, Felipe e o Vitor? Ali atrás. Muito bem. É só uma família ou são vizinhos? São vizinhos. Eu queria convidar vocês a aceitar a Jesus. Queria convidar vocês para fazer o que o Eduardo fez. Eduardo já está quase com um ano já com a gente aqui. Eu queria convidar um de vocês, o primeiro corajoso, que quisesse, pudesse vir aqui e dizer: Jesus, sobe no meu barco.
eu queria convidar você, vem aqui, a Josi, vem aqui, dê um primeiro passo. Eu quero orar por sua vida. Não saia daqui sem receber esta oração. Quando eu fui ser crente, eu tinha 17 anos de idade. Quando eu estava sentado no banco, o pastor fez um convite. Na hora que ele fez um convite, parece que eu colei no banco. Alguém que estava do meu lado deu um toque. Eu me levantei e o pastor perguntou: você quer ser crente, jovem? Eu comecei a chorar e dizer: eu quero ser crente. Quando eu dobrei meus joelhos naquela noite, eu fiz uma oração. Eu não sabia nem o que era oração, mas naquela hora eu disse assim: Senhor, vai comigo lá para casa, porque aqui ninguém conhece minha casa, mas o Senhor conhece minha casa. Venha cá, você que eu estou lhe olhando, mirando em você. Você que está do lado, você de camisa preta, venha cá. Eu quero orar por tua vida, venha. Alguém quer vir mais? Venha, Josi. Dá um passo, venha. Isso, minha filha, venha cá. Cadê o Vitor? Quem é o Vitor? Quem é o Vitor? Venha cá, Vitor. Eu quero orar por ti. E aquela criança, o nome da criança é o Felipe? Vem, Felipe, vem cá. E você também não fica de fora, vem cá. Vem cá, Eduardo, ajuda teus visitantes, Eduardo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É a primeira vez que vocês vêm aqui na igreja? Primeira vez? É uma alegria recebê-lo vocês. Muito grande. Nós estamos vivendo uma crise que vocês entendem o que nós estamos passando. Mas vocês percebem que se a gente errar o alvo da pessoa de Jesus, nós vamos correr sério risco de vida, não é verdade? Se a gente entender que Jesus é um fantasma e não o Cristo, eu posso errar o alvo. Eu quero perguntar a vocês: vocês querem receber esse Cristo para entrar no barco de vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não está? Vocês querem tomar uma decisão hoje e dizer: pastor, depois de hoje eu vou ser crente, quero começar a frequentar a igreja. Você quer, Felipe? É o Felipe? É? Tu quer, Felipe? É mesmo, mas tu quer? Glória a Deus. Aplauda Jesus, meu, pela vida do Felipe. E eu vou decorar o teu nome. E o teu? Vitor. O que tu é dele, Vitor? Só vizinho. Jesus te chamou para hoje você ouvir essa palavra. Tu quer aceitar Jesus? Quer? Aplauda Jesus por mais uma vida. Esse aqui eu mirei porque Deus tem uma obra na tua vida. Deus te chamou para essa noite porque Ele tem uma obra a fazer na tua vida. Mas só vai depender de ti. Só vai depender da tua tomada de decisão. Tu quer isso para a tua vida? Quer aceitar Jesus hoje? Aplauda ao Senhor, meus irmãos. Eu te vejo como uma cantora que adora Jesus. Pastor, eu não sei nem cantar, não sei nem para onde vai. Mas Jesus não chama ninguém que já sabe. Jesus chama alguém que não sabe para ensinar, para aprender. Você já parece com um crente, tem brilho. Já é. Já participou. Está afastado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está vendo uma coisa linda? Aplauda Jesus pela vida dela. E você, meu filho? Qual é o teu nome? Ricardo. Ricardo, tu quer ser crente, Ricardo? Amém, Ricardo. Aplauda ao Senhor. Se vocês puderem dobrar os joelhos, você não, que já é. Se vocês puderem dobrar o joelho, nós, a igreja do Senhor, vai orar por vocês. Depois de hoje, vocês são crentes dessa igreja. Vocês vão começar a vir mais o Eduardo. Vocês vão frequentar a igreja. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida e na família de vocês. A mão do Senhor será sobre vocês de uma forma tão linda que Deus será glorificado na tua família, na tua casa.